start to record now. Okay. Hello, everyone. Good evening. This is a series of workshops on rights and resources for the Latin America community in Ireland. I am Victor Flores, project officer, and on behalf of Latin America Solidarity Center and Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, I want to give you a warm welcome. The LASC is an Irish organization that believes in Latin America and Ireland based on equality, social justice, and the equitable realization of culture, social, political, civil, and economical rights for the humanity. And the Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda is a voluntary no-profit organization and independent of political and religious parties. We do community service. With these workshops, we want to create a space for exchange of knowledge, information, and experience, and environment free of prejudice, race, gender, class, etc., and from a solidarity perspective. We hope in the future we can build a network or support group for the Latin America communities. This workshop will be facilitated by LASC and for people with experience and or expertise in a variety of topics such as visas, health, active citizenship, maternity, etc. These workshops have the support of Irish Human Rights and Equality Commission, so they are free for those who participate. Tonight, the topic for this workshop is rights of immigrants, immigration process, visas, naturalization, etc. The workshop will be presented by Valeria Aquino, Integration Officer at the Immigration Council of Ireland, ICI, and Institutional Relations at the Association of Brazilian Families in Ireland, AMBI. Welcome, Valeria. The workshop is all of yours. Hi, everybody. Good night. First of all, before I start to speak in Portuguese, I would like to say thank you for Victor for the invitation. And also thank you to LASC to invite us to be here tonight to talk a little bit about the rights of migrants. But now I think it's better I stick with Portuguese because this session we'll focus on the Brazilian community or Portuguese speakers migrants here in Ireland. I would like to share my screen. So I share here. Just 1 minute. Yeah, hope you all can see me here. Yeah, so there you go. So the session tonight, we will talk about os direitos dos imigrantes na Irlanda. Esqueci que eu tinha que falar português. Então agora vai no português. Então a sessão de hoje a gente vai falar sobre os direitos dos imigrantes aqui na Irlanda. Um pouquinho a respeito dessas sessões informativas, o Victor ele explicou um pouquinho no começo, mas eu vou explicar agora em português para vocês como funcionam. A AMBI, que é a organização que eu trabalho aqui, ela foi convidada pelo Latin American Solidarity Center, o LASC, para ajudar a colaborar nesse projeto, que são várias sessões informativas, tanto em português quanto em espanhol, para os imigrantes aqui da Irlanda. Esse projeto que o LASC tem é um projeto que ele é financiado pelo Irish Human Rights and Equality Commission, e ele são 9 temáticas e sessões em português, 9 temáticas e sessões sessões em espanhol. As sessões que a AMBI vai estar colaborando com o LASC, que são as sessões de direito dos imigrantes, que hoje eu vou estar fazendo, maternidade, mulher, direitos da comunidade LGBTQ+, saúde mental e física, e também finanças. Um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Valéria Aquino, como o Victor falou no início, sou da cidade de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.
Minha formação é serviço social, me formei pela PUC de Campinas. Fiz algumas pós-graduações também na área de business, fiz também na área de educação e de direitos humanos. Eu trabalhei no Brasil por 10 anos em projetos sociais variados, né, tanto no setor público, na diretoria de assistência e promoção social, quanto na área de responsabilidade social, no Instituto Robert Bosch, e também no Gaia Social, que é uma ONG de desenvolvimento social no Brasil. Eu vim para a Irlanda em 2012 como estudante de idioma, né? Como acho que grande parte da comunidade brasileira acaba vindo aqui para Dublin, né? Para a Irlanda. E, assim, como diria Cidade Negra, né? Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu trabalhei bastante como au pair, bastante como cleaner, todo tipo de trabalho que você possa imaginar que um imigrante faz, assim, no início dessa jornada de imigração, eu acabei fazendo. E agora, eu consegui me recolocar, né? Não estou trabalhando como assistente social na área do serviço social, mas faço trabalho social também. Eu trabalho em 2 organizações. A primeira organização é o Immigrant Council of Ireland. Eu sou Integration Officer no Immigrant Council of Ireland. Nós trabalhamos, o Immigrant Council of Ireland, ele é uma ONG de direitos, que defende os direitos dos imigrantes aqui na Irlanda. Eu sei que todo mundo confunde, acha que o Immigrant Council of Ireland, ele é um órgão do governo, porque eu acho que por conta da palavra council, a gente sempre pensa em conselho, alguma coisa assim ligada ao órgão público, mas não. Inclusive, a gente recebe bastante e-mails assim, eu queria saber da minha... da questão do meu visto, tal, você tem como checar para mim se vai demorar muito para sair e tal. Esse tipo de coisa a gente não tem como ajudar, porque a gente não tem esse acesso à informação do Irish Naturalization and Immigration Service. A gente só tem informação como uma ONG que nós somos para ajudar e colaborar nesse processo de visto e tal, e de acesso a direitos também. O Immigrant Council, ele é uma ONG e também é como se fosse um escritório de advocacia, porque nós temos vários advogados lá que trabalham no suporte, dando aconselhamento e também ajudando no processo de aplicação para vistos e tal, e todo quanto é tipo de informação com relação ao direito do imigrante. O Immigrant Council of Ireland também dá suporte para vítimas de racismo e discriminação. Então, se você tiver alguma dúvida de como reportar algum crime, algum incidente de racismo e discriminação, você pode entrar em contato com a gente. Eu vou depois, no final, passar para vocês os contatos todos. Nós também ajudamos, né, damos suporte a vítimas de tráfico humano também. Eu também trabalho na Associação das Famílias Brasileiras da Irlanda, sou voluntária lá, sou co-diretora executiva. Eu divido a direção executiva com meu amigo, o Luiz, que é doutor em educação, né? A AMB, ela é uma associação que foi criada 10 anos atrás, né? No início era uma associação que até AMB significa Associação de Mães Brasileiras na Irlanda, porque foi como tudo começou, né? Nós éramos uma ONG que dava apoio para as mães e para as crianças, e a gente trabalha, mas hoje como o perfil da comunidade brasileira mudou, então a gente também mudou um pouco o foco da nossa atuação, e a gente tenta agora dar suporte para toda a comunidade brasileira. A AMB, hoje, nós temos a parte educacional, né, que a gente tem aulas de português como língua de herança para crianças, a gente tem vários eventos com relação ao bilinguismo e tal, e a gente tem também alguns outros projetos. Temos também sessões informativas, mas aí para pessoas que estão vindo ou acabaram de chegar aqui, então é bem geral, mesmo como utilizar transporte público, como fazer para retirada de documentos e tal, a gente tem esse tipo de sessão informativa. Nós temos também projetos em parceria com o Department of Justice and Equality, aqui, que são projetos que visam colaborar com a integração dos imigrantes. Então, a gente tem projetos de workshops nas escolas, temos projetos de... são os workshops nas escolas, as sessões informativas. Nós estamos fazendo também
um documentário e possivelmente para o próximo ano também um coral virtual que a gente está preparando também em parceria com o Department of Justice and Equality. Também vou falar para vocês o contato, se vocês quiserem também saber um pouco mais ou tirar alguma dúvida sobre a AMB depois. Agora, sobre essa sessão de hoje, né, que a gente já falou demais sobre o geral do geral. O que eu preparei hoje para essa sessão? O direito de imigração, ele é uma parte do direito que é bem complexa, porque ele não é só o que está na legislação, mas também tem bastante a ver com a sua trajetória com a sua trajetória de imigração. Então, você tem ou não direito a alguma coisa também depende dessa sua trajetória. Por exemplo, tenho direito à naturalização? Depende, né? Por quanto tempo você está no visto que você está? Você pode ter morado 10 anos na Irlanda, mas talvez você morou boa parte do tempo como estudante, que o tempo de estudante não conta como para naturalização, que também eu vou falar um pouco mais depois. Então, o importante da gente saber hoje por essa sessão é assim, primeiro que, com relação ao direito de imigração, é muito caso a caso, então hoje a gente não vai estar discutindo casos individuais sobre direitos de imigrantes. Nós vamos falar do direito de uma forma geral, e daí, se você tiver alguma dúvida do seu caso específico, eu tenho os contatos no final, e daí você pode entrar em contato, que a gente vai poder te dar as respostas que você precisa. Hoje também, eu decidi focar na questão do não europeu, porque nós temos, que a maioria, acredito, da comunidade brasileira aqui, então o foco nosso vai ser esse do não europeu. Por quê? Porque também o stamp de EU-FAN, tipo de europeu e de familiar de europeu, ele sai um pouquinho dessa questão que eu vou tratar hoje, do não europeu, ele diferencia um pouquinho. Contudo, que o europeu também é um imigrante, porque ele não é um irlandês, né, e ele tem bastante coisa de acesso a direitos que é diferente do irlandês ainda, e tem um escopo muito grande de informação que não caberia hoje nessas 2 horas que a gente tem aqui para conversar. E principalmente também agora com o Brexit, então tem essa questão também, o que vai acontecer com essas pessoas que estão aqui na Irlanda, que têm o visto EU-FAN, mas conectado a uma pessoa que tem o visto de UK. Então, tudo isso também caberia numa sessão por si só. Então, hoje a gente vai focar como no não europeu, nós não vamos discutir os casos individuais. Como eu falei, todas as questões específicas vocês podem encaminhar por e-mail depois, e a questão do direito ao acesso à saúde, à educação e à child care, eu também não vou cobrir hoje, porque a gente vai ter sessão específica para falar do direito à saúde e direito à educação, e na motherhood, na sessão de maternidade, a pessoa que vai fazer também vai cobrir a questão do child care, que é aquele esquema National Child Care Scheme, daí ela vai explicar um pouquinho para vocês como é que funciona, tá bom? Então, começando. Para começar, eu resolvi começar com um pouquinho sobre conceito, porque a gente sempre faz é bem confuso, assim, as questões dos termos, tipo, migrante, imigrante, emigrante, o que significa cada uma dessas palavras. E também, se você acompanha um pouco dos noticiários aqui na Irlanda, você provavelmente já ouviu falar dos refugees e dos asylum seekers. Então, eu vou falar um pouquinho dos termos bem rapidamente, do que significa. O migrante, migração, ela significa um movimento que uma pessoa, ou um grupo, ou um grupo de animais realiza de um determinado local para o outro. E é no nível de país ou de região, e pode aplicar para pessoa ou para animal. Então, é normal falar migrante também, é aceitável, porque pode usar para um termo ou para o outro. Imigração é a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro, é esse movimento de você chegar num país. Então, aqui eu sou um imigrante, então eu estabeleço a minha residência aqui. Geralmente ele é tratado como a nível de país, de um país para o outro, é relativo só a pessoas por aqui. O tempo é um tempo que é permanente, então eu sou um imigrante, o tempo que eu estou aqui é o tempo que eu estou aqui. E o emigrante é
quando você faz um movimento de saída do seu país. Quando você está saindo do seu país, você é um imigrante. Então, esses são os termos que são mais usados. Os refugiados, que em inglês a gente fala refugees, são pessoas que estão fora do seu país de origem devido a temor de perseguição, por questão de raça, de religião, de nacionalidade, ou porque pertencem a um determinado grupo social e tal. E eles estão, ou também devido a grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Então, no caso de uma guerra, se é um país que tem uma condição de que a segurança ali não tenha como as pessoas ficarem ali, então elas têm o direito a pedir refúgio em outro país. E os solicitantes de refúgio, que a gente chama de asylum seekers, são as pessoas que elas estão aqui aguardando ser reconhecidos como refugiados. Então, elas estão esperando ainda esse processo acontecer. Essas duas situações, né, os países eles não aceitam refugiados porque eles são bonzinhos. Eles aceitam porque está numa lei internacional que é baseada que começa, né, no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dá o direito às pessoas ao refúgio, né, que a pessoa tem direito a se manter viva, a ter segurança. Então, ela pode procurar essa segurança em outro país. Ela é garantida por esse direito internacional. Mas como isso acontece em cada país tem o seu jeito de lidar com esse sistema de proteção, tá? Então, passamos aqui da questão dos conceitos. Eu também coloquei um pouquinho da história da imigração brasileira aqui na Irlanda, né? Para a gente entender um pouquinho como começou tudo, né? O primeiro fluxo, mesmo grande fluxo de imigração dos brasileiros aqui para a Irlanda, começou no final da década de 90, que aconteceu depois que um frigorífico bem grande de Anápolis, em Goiás, fechou. E daí aconteceu no mesmo período que teve uma necessidade grande também desse tipo de profissional aqui na Irlanda. Então, esse frigorífico, essa empresa irlandesa, convidou esses trabalhadores desse frigorífico para virem para a Irlanda. Então, eles tiveram visto de trabalho e vieram para a Irlanda. Alguns vieram com as famílias, outros vieram sozinhos e depois as famílias vieram. Então, foi quando começou esse fluxo maior. Em 2005, começou aquela imigração maior do estudante de idioma, porque a economia brasileira começou a melhorar, então as pessoas começaram a ter mais possibilidade de migrar, né, de vir para a Irlanda para fazer esses cursos, para fazer esse intercâmbio. Então começou o fluxo maior em 2005. Mas logo depois, começou também a questão daquela crise mundial econômica, né? Então essa vida também dos brasileiros aqui deu uma diminuída. Mas, de novo, com o fim da recessão, por volta de 2011, mais ou menos, mudou um pouquinho também o perfil das pessoas que estavam vindo, porque daí também com o fim da recessão, a economia aqui na Irlanda estava melhor, então eles começaram a contratar mais pessoas, como é que eu posso dizer, mais qualificadas, vamos dizer, com ensino superior, principalmente nas áreas de engenharia e TI. Né, que hoje a gente chama os critical skills. E também foi nesse período que os países assinaram aquele acordo que permitiu brasileiros virem para a Irlanda sem necessidade de visto, e também irlandeses irem para o Brasil sem necessidade de um visto, né, virem como turistas. Então, isso começou em 2011, então isso também facilitou, né, porque daí como eles não tinham todo esse processo de ter que aplicar para o visto, eles começaram a vir mais para cá e tal. Em 2013 foi o início do programa Ciências Sem Fronteiras, que também aumentou o fluxo de estudantes para o ensino superior aqui através do programa. E em 2016... E daí esse fluxo foi aumentando, tanto no ensino superior, como também no ensino de idiomas.
E agora, né, em 2020, que a gente está tendo a experiência, que a gente está conseguindo verificar, é esse declínio do fluxo de imigração que possivelmente está acontecendo por conta da pandemia. Né? Como a gente sabe, por exemplo, os estudantes de idiomas agora, eles estão sendo aconselhados a não virem, né? Porque as aulas estão acontecendo online, esperarem até ter a liberação mesmo para poder vir para fazer o curso presencial. Então, essa é, bem rapidamente, um pouquinho da história da imigração brasileira aqui. Vamos passar aqui agora. Opa! Falando um pouquinho do número, da quantidade de brasileiros aqui na Irlanda, né? De acordo com o censo, em 2012 nós éramos 1.232 brasileiros, em 2011, 8.704, em 2016, 13.640. Então, você vê que o aumento da quantidade de brasileiros aqui aumentou 10 vezes em 14 anos, né? Foi, assim, um aumento muito drástico. E esses números ainda são números, assim, que a gente fala que é bem conservador, porque esses números, eles não estão contando com pessoas com dupla nacionalidade, eles não contam pessoas por exemplo, que não têm documentos, que provavelmente não responderam ao censo. Hoje, o que a gente tem de previsão mesmo, vamos dizer, de estimativa da quantidade de brasileiros aqui na Irlanda, é mais ou menos em torno de 30, 40 mil brasileiros, contando pessoas com dupla cidadania, e também a quantidade de brasileiros que vieram após 2016 e que estão aqui, com esse aumento que teve desses anos para cá. Agora, chegando especificamente agora com relação aos vistos, né? O visto de turista, né? Esse visto de turista, que na verdade não é um visto, né? É uma permissão de entrada, né? Ela é para um período até no máximo de 90 dias, você não necessita, por exemplo, ir na imigração, nada, você tem essa autorização de ficar aqui, mas você tem que seguir algumas regras, né? Para ficar aqui como turista, você tem que provar que você é o turista ou que você está aqui por um tempo determinado. Então, quais os documentos que são necessários para essa entrada, né? É o comprovante de hospedagem, que pode ser ou a reserva de um hotel, ou de acomodação, ou uma carta convite, no caso de você for visitar um amigo ou um familiar. Você precisa do seguro-saúde também, precisa apresentar isso na chegada aqui, um comprovante de fundos suficientes para se manter aqui, né, para provar que você vai ficar aqui e não vai precisar de nenhum tipo de suporte do governo, e também a passagem de volta, porque é difícil dizer que você está aqui só como turista, só com a passagem de ida. Então, para facilitar, mesmo para não ter problema na entrada, ter mesmo todos esses documentos bem ali disponível mesmo para mostrar para o oficial de imigração. E esse visto, né, nesse período que você está aqui como turista, você não tem direito a nenhum benefício social e também não tem direito a nenhum acesso a serviço público. Agora, mudando aqui para o Stamp Zero. O Stamp Zero é um visto de curta duração, também até no máximo de 90 dias, para pessoas que pretendem ficar no país e exercer algum tipo de atividade, né? Para um provedor de serviço estrangeiro que tenha sido enviado à Irlanda para uma companhia também estrangeira para executar alguma tarefa, por exemplo. Ou o objetivo é uma visita para prestar serviço humanitário, ou visitantes acadêmicos, ou familiares que estão vindo para a Irlanda, mas que não são de países que têm esse acordo com a Irlanda de poder vir aqui e ficar até 90 dias sem necessidade de visto. Então, daí entraria nesse Stamp Zero. Também não tem acesso a nenhum direito, a nenhum benefício social ou acesso ao serviço público também. Agora, o Stamp 1. O Stamp 1 é um visto de trabalho, né? Que nesse caso, a pessoa ela tem que já ter uma proposta de trabalho, né? De uma empresa, e para poder aplicar para esse visto, né? Que esse visto pode ser tanto General Permit ou Critical Skills, né? E deve ser renovado todo ano.
né? Esse período que você está como Stamp 1, ele é reconhecido como período válido para naturalização. Então, se você ficar aqui 4, 5 anos, você tem esse período que é válido, conta para você como residência, né? Você tem o direito a trabalho, mas o direito seu ao trabalho para trabalho específico naquela função que você foi contratada, né? E você não tem acesso ao Job Seeker Allowance e o Supplementary Welfare Allowance, não tem direito ao Medical Card também, que é aquele cartãozinho que você tem, que você pode ir no seu GP, né, no médico, e você não precisa pagar, que você tem essas despesas cobertas pelo governo irlandês. Então, você não tem esse acesso. Você tem o direito ao acesso a Housing List, mas só depois de 5 anos do Stamp 1. Mas você tem direito ao Child Benefit, se você tiver crianças, né? Se você tiver filhos. Do Stamp 1G, esse visto é o visto do Third Level Graduate Scheme, que como funciona, né? Você faz o seu curso de graduação e você tem 12 meses depois que você terminou esse curso em superior, para poder ficar aqui, para procurar um trabalho, ou para fazer algum outro tipo de curso de formação, ou programa de trainee, alguma coisa desse tipo, né? Você pode renovar para mais 12 meses, desde que você não ultrapasse o período máximo de 7 anos no total, contando com o período de Stamp 2. Então, por exemplo, se você veio aqui como estudante de línguas, aí você ficou 2 anos, daí você mudou e foi para fazer uma faculdade, ficou mais uns 2 ou 3, e daí depois você vai estender seu visto. Se esse período total não for 7 anos, tranquilos, mas esse período tem que ser no máximo 7 anos. Esse visto também é concedido agora para esposas do Stamp 1 Critical Skills. Mudou recentemente, mudou ano passado, porque as esposas e os esposos do Stamp 1 Critical Skills recebiam o Stamp 3, né? O Stamp 3, até o ano passado, mas isso mudou. O que foi uma mudança bem importante, bem boa para as pessoas que estavam no Stamp 3, porque esse Stamp 1G, ele dá acesso ao trabalho imediato, você não precisa aplicar para trabalho como os outros Stamps, por exemplo. E ele também é reconhecido como período válido de naturalização, né? Ele te dá a permissão do trabalho, né? Como eu falei, sem a necessidade de ter que aplicar para o trabalho, mas você não pode abrir negócio e você também não pode trabalhar como autônomo, né? E esse visto precisa ser renovado, né, a cada ano, e depois de 4 anos você pode aplicar para o Stamp 4 também. O Stamp 2. O Stamp 2, eu acho que é o que mais tem brasileiros com esse stamp, que são os stamps de estudante, né? O visto concedido para estudantes internacionais em curso integral de idioma ou ensino superior. O curso deve ter no mínimo 25 semanas e ser aprovado pelo governo irlandês. E para o caso do visto de idioma, ele é válido por 8 meses e pode ser renovado até 2 vezes. Então, totaliza 2 anos seriam, né? Ele, infelizmente, não é reconhecido como tempo válido para naturalização. Então, se você pensa em pedir naturalização, esse período que você ficou com o Stamp 2, infelizmente, ele não vai ser reconhecido. Vai contar só como quando você tiver algum Stamp que tenha esse benefício, né? Com relação ao direito ao acesso ao trabalho, por exemplo, você tem direito a trabalhar 20 horas durante períodos de aula e 40 horas em meses específicos, por exemplo, entre os meses de junho e setembro. E entre 15 de dezembro e 15 de janeiro também se é permitido trabalhar 40 horas. Infelizmente, não é permitida a abertura de negócio e também trabalho autônomo. O que pega bastante, por exemplo, para estudante que quer trabalhar como delivery, por exemplo. Porque os contratos de delivery, eles são como autônomo, você trabalha como uma pessoa autônoma. Então, um estudante, ele não poderia
trabalhar como delivery, não pode, não, porque o stamp dele não permite trabalhar como pessoa autônoma. Ele, infelizmente, também não tem acesso ao Job Seeker Allowance e o Supplementary Welfare Allowance. Ele também não tem direito ao Medical Card, porque o estudante ele tem que ter o seguro de saúde, né? Que é uma dos documentos que pede para quando solicita o Stamp 2. E também não tem direito a entrar no Social Housing List, mas tem direito ao Child Benefit. Então, se o estudante, apesar também que o estudante ele não pode vir com os filhos, então não dá elas por elas, enfim. O Stamp 3, por exemplo, esse visto ele é concedido para esposas e esposos e familiares de trabalhadores com permissão de residência, por exemplo, o Stamp 1, General Work Permit, voluntários e também para religiosos. Esse visto ele é reconhecido como período válido para naturalização, mas ele não tem acesso automático ao trabalho. Então, como acontece, por exemplo, o Stamp 3 ele pode trabalhar, mas primeiro ele tem que encontrar um trabalho, daí ele tem que aplicar para permissão de trabalho, para depois começar a trabalhar, o que é bem problemático. O que acontece é que até você encontrar o trabalho, aplicar para o trabalho, esperar a aprovação, o trabalho já se foi, né? Ou também algumas empresas, eles veem que a Stamp 3, eles nem chamam para entrevista, porque eles sabem que tem essa coisa mais burocrática de ter que aplicar para esse visto depois, né? Não tem acesso ao Job Seeker Allowance, ao Supplementary Welfare Allowance também, também não tem direito ao Medical Card, e tem acesso ao Social Housing List depois de 5 anos de Stamp 3. E tem direito ao Child Benefit, então se você vier acompanhando o seu esposo e tal, e você tem filhos, você pode aplicar também para o Child Benefit. O Stamp 4. O Stamp 4, ele é concedido depois de 2, 5 anos de residência no Stamp 1, por exemplo, ou também em outras situações, por exemplo, para os refugiados, para as esposas de cidadãos irlandeses, para pais de crianças irlandesas, e também um visto de residência de longo termo. Esse visto, ele é reconhecido, o período reconhecido válido para a naturalização. Você tem direito ao trabalho sem necessidade de aplicar para permissão. Você tem direito à abertura de negócio e também a trabalhar como autônomo. Tem acesso ao Job Seeker Allowance e ao Supplementary Welfare Allowance. Tem direito ao Medical Card, a também entrar na Social Housing List. Tem direito ao Child Benefit. Mas todos os direitos e os benefícios, eles têm seus critérios, então você tem que aplicar e de acordo com a sua condição financeira e com a sua condição, eles vão dizer se você é aprovado ou não para o benefício. Então não é tem um benefício, então só chegar lá e falar que eu tenho Stamp 4 e tá ok. Não, tem que passar por esse processo também de verificar os critérios e verificar se você está dentro dos critérios. O Stamp 5. O Stamp 5, ele é um visto concedido para pessoas que tenham 8 anos de residência reconhecida aqui na Irlanda, e a data de expiração é sempre a data de expiração do passaporte, mas não tem, porque não tem data definida. Ele é um visto, vamos dizer assim, permanente. Esse visto, geralmente, o Stamp 5, é para quem... a pessoa até tem direito à naturalização, mas ela não quer, ela opta por não naturalizar. Então, tem esse visto Stamp 5 que ela pode solicitar, que não tem data final para terminar. A única coisa que vão obedecer é a data de expiração do passaporte. Então, se o seu passaporte durar 10 anos, o visto que eles vão dar vão ser 10 anos, se você tiver ainda 5 anos de passaporte, 5 anos, e assim vai. E daí você pode aplicar de novo também, para quando você tiver seu passaporte novo e tudo mais. O Stamp 6 é um stamp para pessoas que têm 2 nacionalidades, porque assim, mesmo, por exemplo, mesmo você tendo o passaporte irlandês, tem pessoas que querem ter aquela comprovação no passaporte, no outro passaporte, por exemplo, no caso de brasileiros, eles têm passaporte brasileiro e passaporte irlandês. Então, se eles quiserem, no passaporte brasileiro, tem esse reconhecimento que eles tenham também a cidadania irlandesa,
também pode solicitar para ser carimbado no passaporte. E esse Stamp 6 também pode ser um dos stamps para, por exemplo, pessoas com duas nacionalidades, como eu falei, né, que pode ser por nascimento na Irlanda, ou porque os avós são irlandeses, ou por naturalização, ou por cidadania. Então, esse visto também pode ser aplicado nesse tipo de situação. E os direitos aqui, porque são cidadãos irlandeses também, é o mesmo de um cidadão irlandês, porque eles são cidadãos irlandeses. Então, o próximo aqui, os outros vistos. Tem o Stamp for EU Fund, que eu falei para vocês, como a gente não vai focar na questão do europeu e do familiar europeu hoje, a gente vai focar só no não europeu, então eu não entrei muito no detalhe. Eu só coloquei ali que é o visto que ele é dado para o familiar do cidadão europeu. Tem um outro visto também, é o Stamp 2A, que é o visto para estudante de curso integral, mas que não faz parte daquela lista de cursos válidos, né, que é essa lista do ILEP. Por exemplo, há pessoas que vêm para cá para cursar 6 meses só em uma universidade irlandesa, por exemplo, ou vêm estudar no ensino secundário aqui, privado, por exemplo, então eles podem solicitar esse Stamp 2. Também não tem muitos acessos a direitos, né, nenhuma assistência social, e também não tem direito ao trabalho, não tem acesso ao trabalho. É bem parecido com o Stamp 2 também, porque daí precisa também de ter o seguro de saúde para aplicar e tudo mais. Daí mais informação também de como aplicar, você pode encontrar no site do INIS. O Stamp 1A é o Stamp do Trainee Contador, que esse Stamp ele é dado para esse programa específico que busca profissionais de contabilidade aqui para Irlanda, porque tem uma demanda muito grande desse profissional aqui. Então, você precisa, para aplicar para esse visto, primeiro ter um contrato com a empresa ou com a instituição de ensino, antes de chegar aqui na Irlanda. E essa empresa, ela tem que ser uma das empresas registradas como Accountancy Body in Ireland. E esse contrato, ele deve ser de tempo integral, e o visto, ele pode ser renovado até 4 anos. E os direitos que você não tem direito a abrir negócio, ou trabalhar como autônomo, e a ocupação que você pode fazer aqui, o trabalho que você pode fazer, é só esse trabalho que ele está especificamente relacionado ao seu visto. Então, seria só mesmo esse trabalho como trainee contador, tá bom? Então, a gente acabou agora a questão dos vistos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Family Reunification, que eu coloquei aqui como reagrupamento familiar, ou reunificação familiar, o termo que você achar melhor. Eu também foquei aqui, falando um pouco desse reagrupamento familiar, também só na questão do não europeu, e como funciona, né? Qualquer pessoa que tenha permissão de residência na Irlanda, nas condições que eu vou falar agora abaixo, ela tem esse direito de solicitar a vinda de familiares para morar aqui com elas, com elas. Para ter esse direito, a pessoa tem que ter a residência legal aqui, ou o Stamp 4, ou ter uma permissão de trabalho, ou ter o Stamp 5, ou estar em contrato, ser pesquisador e estar em algum contrato específico que dê essa permanência, essa residência, alunos de doutorado credenciados na Irlanda e religiosos com Stamp 3. Por exemplo, pessoas com General Working Permit, ou Stamp 4, que não são cobertos com acordos mais favoráveis, por exemplo, os refugiados, eles só são elegíveis para reunificação familiar após 12 meses de residência aqui. Esses outros acima, aqui, eles têm o direito imediato, então, eles podem vir para a Irlanda e já aplicar imediatamente. Para General Working Permit e para Stamp 4 do geral, que não é, por exemplo, um refugiado e tal, também teria que esperar 12 meses, 1 ano para poder aplicar, né? Como funciona essa questão da reunificação familiar?
Para não europeu, eles falam que essa reunificação familiar, ela acontece para familiar com relação direta a você, que seria esposa, esposo, né, civil partner ou de facto partner, filhos e filhas adotivos menores de 18 anos, enteados que morem com você em tempo integral, crianças entre 18 e 23 anos em educação integral e dependente do aplicante, os filhos, né, de 18 a 23 anos, crianças acima, né, filhos acima de 18 anos em condições críticas de saúde física e mental, e dependente também do aplicante. E na questão dos pais, dos idosos, a questão muda um pouquinho, é um pouquinho mais diferente, porque para também ser elegível a trazer algum familiar para morar com você aqui na Irlanda, você tem que ter condições financeiras para tomar conta dessa pessoa, né, para arcar com as despesas dessa pessoa aqui. Então, você tem que ser o sponsor dessa pessoa, que é como eles chamam, né? Daí, por exemplo, a categoria A de trabalhadores com critical skills, empresários, doutores, tem que ter renda anual bruta de no mínimo 30 mil euros anuais. O General Working Permit Stamp 4 tem que ter renda bruta de no mínimo 30 mil euros também anuais, mas daí eles vão contar os últimos 2 anos, tem que ser uma média, né, dos últimos 2 anos. E no caso dos idosos, essa renda seria maior. Por exemplo, você, para trazer um dos pais apenas, a renda seria 60 mil euros anuais, e para trazer os dois, 75 mil. E isso, contando todas as rendas, é claro, são rendas depois de impostos, né? Isso é o líquido mesmo da sua renda. E esses impostos, na questão dos idosos, por exemplo, esse valor de 60 mil para um dos pais e 75 mil para os dois, também após impostos e deduções, e também teria que comprovar isso nos últimos 3 anos, para poder ser elegível, para poder trazer os pais para morar aqui. E foi bem interessante, porque eu fiquei bastante interessada em saber como é que funcionava essa questão. Uma, porque eu estou aqui também, e ninguém sabe o futuro, talvez eu queira também trazer meus pais, e eu procurei saber como é que funcionava, se era uma coisa que era tranquila, se dava certo, e alguns dos sites que eu pesquisei, assim, eles falam que é bem complicado para não europeu fazer essa solicitação. Uma por conta dessa renda que é super alta, né, e outra que são raros os casos que eles aprovam. É claro que a situação muda, por exemplo, quando você tem o seu marido ou a sua esposa é irlandesa, então essa questão do reagrupamento familiar funciona de uma forma diferente, né? Como aqui a gente está focando só como não europeu, então eu também estou falando aqui só desse reagrupamento familiar como não europeu. Passando então aqui. Vamos falar agora um pouquinho com relação à cidadania, que eu acho que também as pessoas tem bastante perguntas e tal, também com relação à cidadania. Como que você pode pedir a cidadania irlandesa? A primeira forma é por nascimento, né? Todos os nascidos na Irlanda antes de 1º de janeiro de 2005, eles tinham automaticamente o direito à cidadania. Mas após essa data, para qualificar para a cidadania, por nascimento, um dos pais deve ser cidadão irlandês no momento do nascimento da criança. Tem que ter direito legal de residência no estado por 3 ou 4 anos anterior ao nascimento da criança. Então, se você é residente na Irlanda pelo menos há 3 anos antes do teu filho nascer, ele tem direito à cidadania por nascimento. Se um dos pais for cidadão britânico, ou se um dos pais for refugiado já declarado pelo Estado, né, não ainda solicitando asilo. Se já tiver classificado como refugiado, também tem direito à cidadania, os filhos como por nascimento. Por descendência, né, que, por exemplo, se seus pais ou seus avós são cidadãos irlandeses, então você pode se candidatar para a cidadania.
Primeiro, você tem que registrar o seu nascimento no Registro de Nascimentos Estrangeiros do Departamento de Relações Exteriores de Dublin, ou na embaixada local, no caso no Brasil, se você estiver no Brasil e tal, e esse registro pode levar até 6 meses para ser processado, mas tem essa possibilidade também de pedir a cidadania. A mais comum, eu acho que para os brasileiros principalmente, né, é por tempo de residência, né, por naturalização, que primeiro você deve ter pelo menos 5 anos de residência contável no estado, na Irlanda, para se qualificar. Se você for casado com um cidadão irlandês ou um refugiado declarado, você pode fazer o pedido após 3 anos, então a espera é um pouco menor. Então, como partner, né, como esposa ou esposo de cidadão irlandês, você precisa de 3 anos de residência, e nos outros casos, 5 anos. As candidaturas, elas custam 175 euros, né, que você paga para aplicar, e daí, quando for aprovado, se for aprovado, você paga mais 950 para obter o certificado de naturalização, né? E os pais naturalizados, também eles podem aplicar para os filhos, através do preenchimento do formulário 9, e as candidaturas também custam 175 para ser analisada, né, para enviar o pedido, e depois de aprovado, o pagamento da taxa é 200 euros, é mais barato do que para o adulto, por exemplo. Todas essas informações, todos os formulários, você pode encontrar no site do INES, né, que tem um link aqui, depois a gente vai estar mandando para vocês a apresentação. Agora, eu resolvi incluir aqui, além das questões gerais a respeito de visto e de naturalização e de reunificação de famílias, também algumas questões importantes com relação à imigração, né, com relação ao direito do imigrante aqui. Uma das coisas que eu achei importante a gente conversar hoje seria com relação à recusa de entrada e de detenção de brasileiros aqui. Porque a gente sabe toda essa questão, eu preciso de um visto para estar na Irlanda, mesmo como turista, eu tenho todas as regras que eu tenho que seguir e tal, mas acontece que talvez alguma informação foi perdida, coisa da burocracia que acabou se perdendo, que a pessoa não se atentou a fazer, e daí acaba chegando aqui na Irlanda e acaba não tendo a entrada permitida. Né, eu coloquei aqui algumas estatísticas, esses números são de 2019 e 2018, por exemplo, de pessoas que foram presas por questão de imigração aqui na Irlanda. Em 2018 foram 406 pessoas, e em 2019, 477 pessoas. E as razões para essas prisões são variadas. Podem ser... Por exemplo, a maioria da razão dessa recusa foi por a pessoa não ter um visto válido, né? Chegou aqui e não tinha um visto válido, não tinha como aplicar para um visto válido porque não tinha os documentos necessários, ou porque não tinha um passaporte válido também, né? Aqui desse número 477, 108 pessoas não tinham passaporte válido, 281 não tinham visto válido, problema com a aplicação ou coisas desse sentido, ou porque ficou aqui no país depois que o visto venceu. 11 pessoas também foram presas não tiveram a entrada permitida por conta disso. Essa detenção, ela acontece porque é um processo, por exemplo, se você não tem entrada permitida e você não tem um voo imediatamente para você voltar de onde você veio, você tem que ficar esperando aqui, né? E a maneira de você ficar esperando aqui, o único lugar que tem para você poder ficar esperando seria a prisão. Então, por isso que eles levam esses imigrantes lá até o próximo voo disponível para a pessoa poder ser repatriada, né? Poder ser retornar para casa. Daí uma coisa que é bem triste também desses dados, que das 5 nacionalidades que foram
mais negadas a entrada no aeroporto aqui em Dublin, o Brasil, os brasileiros, eles são o número 2. Então, por exemplo, em 2019, aqui fala mais ou menos 75, 76 brasileiros que foram, 720 brasileiros foram negados a entrada aqui na Irlanda. Daí, desses brasileiros, por exemplo, poderia, algum deles, se tiveram a sorte de terem voos de imediato, de volta, puderam pegar o voo e retornar, e quem não teve, acabou sendo imprisionado. Então, o que acontece, né? Essa é uma situação que ninguém gostaria de viver e que está acontecendo, infelizmente, cada vez mais, e as pessoas não estão se atentando ao detalhe mesmo, né, do que tem que trazer de documentação, e se arrisca demais e vir, e isso é uma coisa que pode acontecer, né? Aqui em um único ano, ano passado, 2019, 720 pessoas foram recusadas de entrar na Irlanda. É um número bem grande, né? Então, sempre ficar atento mesmo, trazer toda a documentação certinha para não ter esse perigo de ter a recusa no aeroporto. Mas se isso acontecer, né, o que fazer? O que você tem que fazer se sua entrada for recusada? Essas orientações são da Embaixada Brasileira, e eles falam para você entrar em contato com assistência consular através desse e-mail ou do telefone que está aqui. A Embaixada, ela não tem essa autonomia de agir, por exemplo, mudar a regra ou retirar você dessa detenção ou argumentar com a imigração do porquê e tal. Mas o que ela pode fazer por você, ela pode, por exemplo, contactar sua família, ela pode verificar se você está tendo um tratamento adequado. Então, isso tudo a Embaixada Brasileira pode fazer, né? Ou você pode entrar em contato com o Border Management Unit também, ali no Dublin Airport mesmo, tem um e-mail aqui que você pode entrar em contato, ou você pode pedir para falar com eles lá, não sei como é que funciona para ter acesso e tudo mais. E também denúncia de maus-trato ou violação dos direitos humanos, ela tem que ser encaminhada imediatamente para o Ministério de Relações Exteriores, por meio do e-mail que está aqui também, o DAC o dac@itamaraty.gov.br. Então, mesmo depois, se você foi recusado, você já está de volta no Brasil, mas você viu que você não teve o tratamento humanizado, você foi tratado de forma irregular, maltratado e tal, sofreu algum abuso, você pode entrar em contato com o Itamaraty e fazer essa denúncia, tá? É bem complicado também, porque geralmente nesse processo de recusa, e se você está sendo encaminhado para a prisão, né, se você está sendo detido, provavelmente eles vão estar retirando os seus bens, né, inclusive o seu celular. Então, pensar mesmo, sei que é uma situação bem complicada, mas pensar ali enquanto você está com o celular mesmo, de entrar em contato e pedir para entrar em contato enquanto você tem o seu telefone, ou pedir para entrar em contato através do telefone que eles estiverem lá, tá? Outro assunto também que eu coloquei aqui para a gente tratar, é com relação ao tráfico de pessoas, né, que a gente acha que é uma coisa que acontece tão longe da gente, que é uma coisa super distante, que nunca vai acontecer comigo, mas, por exemplo, só o ano passado, aqui na Irlanda, 42 pessoas foram identificadas como vítimas de tráfico de pessoas. 38 delas eram mulheres, e 3/4 desse número foram traficados para exploração sexual. E, de acordo com a ONU, 71% das vítimas de tráfico humano no mundo são mulheres imigrantes. Então, é um assunto que diz respeito a gente, e ninguém está completamente, vamos dizer, protegido de não ser uma vítima de tráfico humano, né? A gente tem que estar sempre assim com o pé atrás quando a gente está lá no Brasil procurando por alguma agência para trazer, ou você se vê com
sei lá, em contato com algumas pessoas que prometem umas coisas assim muito mirabolantes, eu ajudo você a ir para lá, quando chegar lá você vai ter o trabalho, você vai ficar rico, e promete muita coisa que não tem muito nexo. A gente tem que ter essa consciência de ficar um pouquinho com o pé atrás, principalmente se você for mulher, e você tá vindo sozinha, desacompanhada e tal. Então, ter mesmo esse cuidado. E o que fazer, né, se você for uma vítima de tráfico de pessoas, ou se você souber de alguém que está nessa situação, né? Primeiro, primeira coisa, contactar a guarda urgentemente, imediatamente, que pode ser através do telefone, através do e-mail deles, né? É o primeiro passo a fazer, né? Depois você pode procurar suporte através das agências do HSE, que é o Departamento de Saúde daqui, né? O Anti-Human Trafficking Team, que daí tem um e-mail aqui que eu coloquei para vocês na apresentação. O Immigrant Council of Ireland também, como eu falei para vocês, nós damos suporte para vítimas de violência, de tráfico humano, então vocês podem entrar em contato com a gente, ou a RUHAMA também, que ela trabalha também dando suporte para vítimas, principalmente vítimas de tráfico humano, que vêm com o objetivo de exploração sexual. Então, a RUHAMA pode dar esse suporte também. Ou nós do Immigrant Council of Ireland, ou o Anti-Human Trafficking Team do HSE, tá bom? Outra informação importante também que eu achei legal compartilhar com vocês é com relação à violência doméstica. A gente sabe que bastante imigrantes, a gente está aqui na Irlanda com o nosso visto, dependendo do relacionamento que a gente tem ou com o irlandês ou com um cidadão europeu. Então, a gente sempre tem aquela coisa na cabeça de, o meu visto depende desse relacionamento. Então, no caso de violência doméstica, é bem complicado, porque as vítimas, elas têm uma dificuldade muito grande de sair desse relacionamento abusivo, porque ela acha que, por conta do visto ser um visto que é relacionado, que é linkado ao relacionamento, que ela vai perder o direito de ficar aqui, que ela vai perder, por exemplo, o acesso às crianças dela, que vai ser uma situação assim, que ela vai ter que voltar para o país, vai ter que voltar para o Brasil, por exemplo, no caso de uma brasileira. Mas o que eu vim falar para vocês é que, na verdade, a vítima de violência doméstica, ela pode aplicar para o visto independente, né, que a gente chama de independent status, né? Essa decisão foi bem recente, eu acredito que de 2 anos, 3 anos atrás apenas, mas se você é uma vítima de violência doméstica, não importa o visto que você está, você pode enviar por escrito para o INIS, para o Irish Naturalization and Immigration Service, uma solicitação desse visto independente. A documentação que você precisa enviar seria a court order, né, que seria ou uma ordem de restrição, uma ordem de proteção ou uma ordem de segurança, que é esse documento que você pede, por exemplo, você vai lá na corte e você pede esse documento que impede que o agressor chegue perto de você, ou chegue perto, ou te agrida novamente, ou esteja no mesmo ambiente que você. Então, esse documento você tem que mandar junto com essa carta, com essa solicitação. Qualquer relatório médico que indica lesão consistente que indique lesões relativas à violência doméstica, relatório da polícia também de incidente de violência doméstica, se você teve que ligar para a polícia um dia, e tudo isso fica registrado, então você pode pedir esse report na Garda também para poder anexar seu pedido. Cartas de grupo de apoio, por exemplo, se você contactou Human's Aid, SONAS, ou qualquer outra organização que dá suporte a vítimas de violência doméstica, eles podem escrever para você uma carta para você anexar. E qualquer outra evidência que indique a sua experiência com violência doméstica.
O Immigrant Council of Ireland, ele oferece o suporte, é totalmente gratuito, como todo o serviço do Immigrant Council, para a obtenção desse visto independente, desse independent status. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar para a gente um e-mail, que é no info@immigrantcouncil.ai, em que a gente vai guiar você durante todo o processo, explicar para vocês sobre a documentação e tal, e explicar como funciona também para a questão do pedido desse visto independente. Então, felizmente tem uma saída, não precisa ficar em relacionamento abusivo pensando que vai perder o visto, que vai ter que vir embora para casa, que não, tem como resolver isso, tem como pedir esse visto independente, tá bom? Então, só entrar em contato com a gente. Daí é isso. Como eu havia comentado no início, como a gente não vai discutir casos individuais, mas a gente está aberto para ajudar e colaborar e responder qualquer questão que você tenha para o futuro, eu coloquei aqui alguns e-mails para contato, por exemplo, qualquer informação geral que você tenha sobre essa apresentação ou sobre qualquer aspecto da apresentação, você pode me enviar um e-mail. Meu e-mail é valéria, não, perdão, tá errado o e-mail aqui, é valéria.aquino, @ambiireland.ai. Meu e-mail do Immigrant Council, que é só Valéria, é valéria@immigrantcouncil.ai. E para vistos, todo assunto relacionado aos vistos, ao reagrupamento familiar, a visto independente para vítimas de violência doméstica, você pode entrar em contato direto com o Immigrant Council of Ireland, que nesse e-mail do info, um dos advogados vai estar respondendo para você qualquer questão com relação ao visto. Se você tem algum receio com relação ao seu inglês, se quiser mandar para mim primeiro em português e eu posso repassar para os meus colegas, eu posso fazer também, sem problema nenhum. E com relação à violência doméstica também, qualquer ajuda, qualquer apoio, qualquer dúvida que você tenha, acesso a suporte, você pode entrar em contato com o Migrant Women na HERA, que é um network que a AMBI faz parte, e o Immigrant Council of Ireland faz parte também. É um network de organizações e de imigrantes, de mulheres imigrantes, que trabalham dando suporte a outras mulheres imigrantes. Não só na questão da violência doméstica, mas principalmente na questão da violência doméstica. Então, se você precisar de apoio para procurar ajuda, é só entrar em contato com a gente também. E pode ser na sua língua também, pode ser em português, pode ser em espanhol, pode ser na língua que você estiver mais confortável em falar, porque a gente tem imigrantes, mulheres que fazem parte do network, que falam várias línguas. Então, você pode ficar tranquilo que você vai conseguir o suporte que você precisa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Então, terminou a minha apresentação. Obrigado. Hi, Valeria. Thank you Olá, very much. Vitor. Hello. Hello. You are back. Yes, we are here. Thank you very much for all this presentation, and obrigado. Yeah. So I could the record it now, just if we want to exchange